E aí, pessoal, dia 30, brutal também, que tem muitas revelações. No dia 29 nós vimos coisas impressionantes acontecendo, uns paralelos bacana entre as pragas e a volta de Jesus, apresentada em Apocalipse. E aqui no dia 30 nós lemos Êxodo 9, Êxodo 10, Salmos 30 e Marcos capítulo 10. Eu separei em Êxodo capítulo 9, o verso 16. Separei, na verdade, 16, 20, 21, 31 e 32. Eu vou estar explicando eles. E depois, Êxodo capítulo 10. No Êxodo capítulo 9, verso 16, fala para nós o seguinte: mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Eu já tinha adiantado para vocês alguma coisa sobre isso no dia 29. Aqui Deus está falando para Moisés, porque Moisés estava meio capengando. As coisas estavam difíceis. Não foi simples para Moisés e Arão ir ao povo hebreu e falar: o Deus eu sou vai tirar vocês daqui, vai libertar vocês. Não é fácil para Moisés e Arão ir no faraó e falar: liberte o povo. E isso gerou consequências, né? Faraó impôs sobre o povo mais castigo e mais trabalho, dificultou mais a vida. Ao povo hebreu, quando recebe aquilo que está vendo, e lembra que eu falei sobre o que nós vemos, só o que está nos acontecendo, o mundo espiritual a gente quase não se vê. Por quê? Porque nós não estamos centrados em Cristo. Nós precisamos nos tornar pessoas espirituais para poder enxergar o que está acontecendo no campo espiritual. Caso contrário, se um copo caiu, imagina, só o copo caiu, né? Obviamente estou citando um exemplo bobo e simples, mas o que fez o copo cair do nada? Essa aqui é a questão. Se Faraó impôs sobre eles um peso, um trabalho forçado, aumentou mais o castigo, o que no campo espiritual está acontecendo? O que Deus está fazendo? É isso que nós precisamos enxergar. Enxergar Deus em tudo, em todo o processo. Lembrem-se, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre o mal. Deus manda. Quando Jesus na cruz falou: está consumado, Jesus concluiu o Apocalipse. O Apocalipse para Deus ele já existiu, já está certo o que vai acontecer. Para nós ainda não, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, mas para Deus o tempo já está consumado, já está feito, já está decretado, ou seja, tudo que acontecer de ruim está sob o domínio de Deus. Dito isso, aqui Moisés está recebendo de Deus um conforto, um incentivo, e mostrando para Moisés, porque Moisés com certeza questionou: mas como que é isso? Eu estou aqui para tirar o povo e o Senhor coloca sobre o povo mais carga, mais peso. E aí Deus está explicando para Moisés: olha, Moisés, se eu tiro vocês daqui da noite para o dia, qual reconhecimento vocês vão me dar? Eles vão falar ou que eles mesmos, os hebreus, se tiraram de lá, ou que o faraó foi bonzinho e tirou vocês, ou que você, Moisés, foi um grande guerreiro que libertou as pessoas, e na verdade você tinha algum tipo de magia para libertar eles. E nós somos assim. As coisas acontecem nas nossas vidas, e a última pessoa que nós pensamos que nos ajudou é a pessoa do Espírito Santo. Nós achamos que fomos nós, que foi o nosso chefe, que foi o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, foi a nossa casa, o nosso dinheiro. A gente acha que foi tudo, menos ter a certeza de que foi Deus. E Deus está falando: sou eu. Tudo que te acontece sou eu. Eu estou no controle da sua vida. Seja você enxergando isso bom, ou seja você enxergando isso ruim. Deus está no controle. Tá ok? Deus está moldando as nossas vidas. Lembre-se, nós estamos sendo separados, santos, nos transformando santos para sacerdócio e reino. E aí no verso 20 e 21 do capítulo 9, diz o seguinte: os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos, os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos, os seus rebanhos no campo. Isso aqui é Apocalipse, queridos. Eu li esses dias na igreja, Apocalipse capítulo 19, que fala sobre a praga. A praga veio e mesmo assim as pessoas não reconheceram e não se dobraram perante Deus, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Aqui, os conselheiros do faraó, pessoas sábias, falaram o seguinte: deu ruim, o Deus desse povo vai nos destruir. Se ele está falando que vai chover
pedra, de granizo, vai chover. Então, se ele está falando que vai destruir tudo, vai destruir. Então, vamos nos guardar para não ter problema. Mas tem os insensatos, tem os tolos, tem os loucos, conforme Salomão fala em Provérbios. Eles não escutam, eles não enxergam, eles não percebem, eles acham que a vida é viver do jeito que querem e não vai dar em nada. Dá sim em alguma coisa. E muitos de nós, inclusive os cristãos, vivemos como se Deus não existisse, mesmo falando que Deus existe, falando de Jesus, vendo o mover do Espírito Santo, vendo que as coisas estão acontecendo, mas mesmo assim não nos precavemos, tocamos o nosso dia como se nada estivesse acontecendo. Aqui o povo reconhece, eles se importam com a palavra de Deus, eles temiam a palavra de Deus. No verso 31 e 32 do capítulo 9 ainda diz o seguinte: o linho está entre parênteses. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Queridos, e aqui nós vemos Jesus falando sobre isso, do joio e do trigo. Lembram? Separação do joio e do trigo? Pois é, novamente nós somos o trigo e nós somos também o centeio. O centeio era uma planta com flor que substituía a cevada para fazer bebida fermentada, como também servia para alimento. Aqui nós somos o trigo e o centeio. Nós não somos o linho e a cevada, que eram os valores que o povo egípcio dava no linho, tanto que até hoje é muito famoso os linhos egípcios, né? E a cevada, tá? Inclusive existem várias exportações egípcias para todo mundo de cevada. Está dizendo para nós que o trigo e o centeio não sofreram nada, porque não tinham ainda amadurecidos, mas estavam ainda em tempo de crescimento. Sou eu e você, queridos. Queridos, sou eu e você. Nós estamos num momento de crescimento, ainda não chegou o nosso tempo. Não era tempo de trigo e nem tempo de centeio. Se fosse, teria sido destruído. Não foi, por quê? Porque Deus está aguardando as nossas vidas. Vai chegar o tempo em que seremos colhidos pelo Espírito Santo de Deus. A volta de Jesus Cristo virá buscar o trigo, irá cortar o joio e jogar no fogo ardente. Percebam isso. Jesus falou isso lá no futuro, Moisés está falando isso aqui agora, Deus está vivendo. Eu quis lá no vídeo anterior trazer o paralelo entre as pragas do Egito e os flagelos que acontecem em Apocalipse, na abertura dos selos, no toque das trombetas e no derramar das taças, tá bom? Vamos resolver isso num outro momento. E aí no capítulo 10 de Êxodo, eu separei versículo 8 e 11. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar a todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, ovelhas, bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu os deixar ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma. Só os homens podem ir prestar o culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Queridos, aqui, lembram quando Deus falou com Moisés? Falou assim: Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai tirar eles de lá e vai dizer ao faraó que vocês irão prestar cultos para mim. Vão viajar 3 dias e vão prestar culto, um culto de celebração para mim. Foi o que Moisés falou para faraó. Entretanto, o que Deus quer é libertar o povo. E faraó sacou isso, falou: eu vou perder. Por quê? Porque os hebreus eram tantos escravos, que retirar esses escravos iria abalar a economia egípcia. Queridos, nós precisamos nos colocar no contexto. Quando transformou a água em sangue, a primeira praga, ali já deu uma quebrada na economia. Ali já piorou. Depois veio acontecendo várias pragas.
Aqui nós já, se eu não estou enganado, já estamos na 7ª, 8ª praga. Já está destruída a economia. O Egito está em crise econômica. E aí imagina você retirar toda a mão de obra escrava que não recebe um centavo para poder trabalhar. Retira de uma vez, quebra o império. Quebra o império. De fato, queridos, alguns estudos que eu fiz e alguns documentos egípcios relatam um período em que o Egito passou por uma série de crises. Na verdade, existe um documentário, não sei se é no Netflix, que eu cheguei a ver ou foi no YouTube, um documentário que mostra Êxodo, eu acho que foi Netflix, chama Êxodo, que mostra que as pragas aconteceram. O único problema que tem entre o documentário e o texto bíblico é que os estudiosos acreditam que o Êxodo aconteceu em um período histórico e esses relatos aconteceram em outro, anterior, entende? Esse é o único ponto de divergência que tem, mas nos relatos egípcios mostram as pragas, mostram o povo que saiu uma quantidade enorme de escravos, não fala que são hebreus, fala que são escravos, ou seja, aconteceu, é fato, isso aí não tem como ninguém mudar, tem documentos, você pode entrar no YouTube aí e pesquisar sobre isso que eu estou falando, que você vai enxergar isso. Aqui, Faraó, ele teme isso, porque até então Moisés falou para ele, nós vamos prestar culto ao nosso Senhor, e vai todo mundo, ovelha, vai todo mundo. Faraó pensou, tá me enganando, vou endurecer um pouquinho mais o meu coração, porque Deus está endurecendo o coração do Faraó, porque Deus falou isso com Moisés lá na sarça que se queimava, mas não se consumia. Aqui, Faraó está extremamente preocupado, porque vai perder o pessoal e fala, vai só os homens. Mas não é a ideia de Moisés e Arão, tem que ir todo mundo, faz parte do processo de Deus, mais um dificultador. Né? Imagino eu que se o povo ficou sabendo que é só os homens, teriam dito, não, vamos só os homens mesmo, vamos lá de qualquer jeito adorar a Deus e vamos ver se Deus faz alguma coisa. E nós fazemos isso, queremos fazer as coisas de qualquer jeito para nos beneficiar, esquecendo que Deus tem um plano soberano. Nós não podemos esquecer do plano soberano. Queridos, não dá para ter jeitinho com Deus, vamos dar um jeitinho para ver se Deus nos atende. Não funciona assim. Deus é Deus, nós temos que passar pelo processo. E aí o salmista fala para nós, pois a sua ira, falando da ira de Deus, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura para toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Parece que quem fez o plano de leitura bíblica, ou está fazendo muito sentido ao que Deus está nos conduzindo, também pode ser, pode não ser quem todos que leem percebem, mas para nós, do jeito que Deus está conduzindo a nossa leitura bíblica, nós que estamos fazendo The Wave e algumas pessoas fora, amigos nossos, parentes nossos, Deus está mostrando para nós alguma coisa nessa leitura bíblica. Eu já percebi e acredito que você também percebeu. Deus está nos conduzindo de uma forma. Aqui o salmista está falando para nós. O sofrimento agora é leve e momentâneo a nossa tribulação. Existe até uma música desse daí, cantada, leve e momentânea a nossa tribulação. E é de fato, por quê? Porque a ira do Senhor dura um instante. É rápido. Entretanto, o seu favor dura para toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas amanhã irrompe a alegria, queridos. Deus tem coisas melhores para nós. Esse mundo, essa matéria, esse celular que eu estou gravando para vocês agora, essa tela do computador que você está assistindo aí, toda essa tecnologia que o mundo criou, isso é passageiro. Parece que não é. Quando eu saio de manhã para ir trabalhar, eu imagino assim, meu Deus, como pode tudo isso ser passageiro? Como pode um homem ter criado carros, aviões, prédios enormes? Parece que Deus não existe. Por quê? Porque tudo parece que o homem está no centro. E é isso que o inimigo fez conosco, achar que nós estamos no centro, que nós é que ditamos as nossas vidas, mas nós perdemos o controle da humanidade, a sociedade se corrompeu, Deus está no controle. Jesus falou, está consumado, estou repetitivo aqui. Então, vai passar. Parece que é longa a nossa vida de 80, 100 anos, mas é leve e momentânea.
Jesus tem algo melhor, a eternidade com ele. E aí Marcos capítulo 10 completa dizendo para nós o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Jesus fala para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse Jesus. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Queridos, Marcos 10 e Mateus 19 contam a mesma passagem do jovem rico. Todas as vezes que eu leio isso, Deus me dá uma revelação diferente. Dentro da mesma linha de ideia, mas revelações diferentes. Estava lendo para poder explicar para vocês e Deus me deu mais uma revelação sobre o que Deus quer para mim, ou de mim, na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês. Aqui, esse jovem, ele chega para Jesus, ele se dobra de joelhos, percebe? Ele tem fundamentos bíblicos, ele tem fundamentos de alguém que serve a Deus, beleza? Então ele chega, se ajoelha, reconhece a soberania de Jesus e fala: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus fala: ó, você vai ter que cumprir os mandamentos. Aí ele fala: isso eu faço desde a minha vida inteira. Percebam que eu e você podemos ter todos os fundamentos bíblicos e transformarmos esses fundamentos em religiosidade. Ele era um bom e excelente religioso, mas não tinha aquilo que ele falou que vivia desde criança ou a sua adolescência no seu coração e não deixava isso externar. Ele poderia dizer: não mato, a palavra não matarás, não mato, não adultero, não furto, não dou falso testemunho, não engana ninguém, honra meu pai e minha mãe, tudo isso ele deveria achar que não fazia. Mas quando Jesus falou para ele, porque ele era rico, vá, vende tudo, dá aos pobres e me segue, endureceu o seu coração. Por quê? Por que endureceu? Porque o apego dele estava nas coisas materiais deste mundo. Ele vivia uma vida religiosa achando que isso era o suficiente. Não é. É necessário ter uma vida quebrantada, queridos. Não basta eu saber que eu não devo matar. Eu preciso ensinar para que não haja mortes, para que não haja assassinato. Não basta eu simplesmente não adulterar. Eu não posso nem cobiçar a mulher do próximo. Eu não posso nem sequer cobiçar o marido da outra. Eu não posso nem sequer permitir que na minha casa, na minha sociedade, na minha igreja, o adultério seja permitido e permissível. Eu não posso. O evangelho tem que ser genuíno, tem que ser puro. É assim que Deus quer. De fato, se ele vendesse todos os bens e entregasse os pobres, ele estaria fazendo exatamente isso aqui. Por quê? Porque há pessoas que estavam vivendo no período dele que estavam morrendo de fome. E ele, com o seu poder com monetário, com a sua autoridade financeira, ele oprimia o pobre. Fato, não tem como a gente mudar isso. Não estou falando de comunismo, entendam muito bem. Mas quem é rico, se ele não distribui, ele acaba oprimindo. Por quê? Porque ele quer mais riqueza. Quem não quer mais riqueza, distribui. Entende? Ele fala: não adultero, mas quando ele não entrega a Deus aquilo que ele deveria entregar, ele recebeu a palavra, mas não entrega. É igual agora, nós estamos lendo a Bíblia, eu estou ensinando vocês, e aí o que você vai fazer com o ensino que você está tendo? Se você continuar vivendo uma vida como se nada do que eu falei ou do que você leu fez sentido, você vai continuar adulterando. Contra quem? Contra Deus. Por quê? Porque Deus nos chama de prostitutos quando não servimos a Ele. É adultério. Por quê? Porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Percebe o paralelo? Então, Jesus está falando para ele aqui. E Jesus, detalhe, Jesus se compadece, Jesus amou ele. E aí Jesus dá a dica para ele:
troca em miúdos, ou seja, ele lia todas as Bíblias. Esse jovem aqui, ó, com certeza, aos 13 anos já sabia a Torá todinha, os 5 primeiros livros da Bíblia, sabia tudo. Tudo que nós precisamos saber, ele já sabia. Jesus dá para ele o resumo. Vende tudo, cara, e me segue, porque o seu Deus é o dinheiro, não sou eu. Se fosse, você venderia tudo, entregaria ao pobre, me seguiria, e isso ia voltar para você. Mateus 6, Jesus fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos são acrescentadas. Não se preocupe, querido, com o dinheiro, com o alimento, com a casa, com o abrigo, não se preocupe com isso não, vai vir, serve a Deus, vai vir. A palavra de Deus é fiel. E para fechar aqui, Jesus fala para nós, vem e me segue. Não basta sabermos, sermos religiosos, precisamos entregar aquilo que tem valor para nós, entregar, ter Jesus como centro e soberano das nossas vidas, e aí sim, servir e seguir o nosso Jesus. Tá ok? Próximo é o dia 31.